Salve, salve, irmãos queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez na nossa partilha entre irmãos, preparada com muito amor a você pela comunidade Bom Pastor. Estamos juntos mais uma vez para aprender juntos, né? Aprender com a nossa mãe, a igreja, aprender com a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor tem algo especial para colocar nos nossos corações, para fecundar nos nossos corações hoje. Laura Beatriz, minha irmã de comunidade, tudo caminhando, tudo beleza nesse tempo pascal. Esse tempo lindo. Padre Antônio, no domingo passado a gente celebrou uma festa tão linda, né? A festa da Ascensão. A Ascensão do Senhor, é verdade. E também dia da comunicação. Então, a gente está aí, né? Aqui pelo podcast. A minha cabeça está... Eu tô fazendo download ainda. É verdade. É verdade. Estamos aqui tentando fazer aquilo que a igreja pede, né? Que é usar todos os meios possíveis para o anúncio do evangelho, né? A igreja não considera que a gente deva tentar fazer a roda parar de rodar. A roda está rodando, então a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem hoje, são muitas, graças a Deus. Graças a Deus. Para anunciar o evangelho, para fazer com que ele chegue um pouco mais longe, chegue um pouco mais fundo no coração das pessoas. Então, estamos tentando obedecer, estamos aqui. E numa semana linda, especialmente para a gente que bebe da renovação carismática, essa semana linda, essa bênção que é a novena de Pentecostes, né, Padre Antônio? É um tempo abençoado que a gente tem, né, de poder, de alguma maneira, vivenciar a única novena que está descrita na Bíblia. A Beata Helena Guerra que dizia isso, né? Que há muitas novenas e muito boas, mas só tem uma, né, que tem um imprimatur divino, que é a novena de Pentecostes, né? E a Beata Helena Guerra, ela, no finalzinho do século XIX, ela escreveu ao Papa Leão XIII, pedindo que ele escrevesse, né, aos bispos do mundo inteiro, para encorajá-los a renovar a prática da novena de Pentecostes entre os cristãos, porque havia caído em desuso e as pessoas não davam muita atenção. Então o Papa acolheu o que ela falou e escreveu, que lindo isso, né? Uma carta aos bispos, aos padres. O Papa acolheu uma freirinha. Exato. E a freirinha acolheu uma moça que a ajudava, que era amiga dela, porque Deus já tinha colocado no coração da Beata Helena Guerra que ela fizesse algo para promover a novena de Pentecostes, a devoção ao Espírito Santo, e já havia dito a ela que tentasse escrever ao Papa, mas obviamente ela pensou, estou viajando, né? Não vou fazer isso. Até que uma senhora, né, lá da cidade dela, recebeu de Deus uma indicação de dizer para ela, escreve. E aí a senhora falou para ela, olha, Deus me mandou falar para você escrever. E aí ela entendeu o que era, né, e escreveu ao Papa, e depois acabou escrevendo várias cartas ao Papa. Durante alguns anos eles tiveram esse intercâmbio, né, parece que do próprio Papa, por meio de um monsenhor que fazia o meio de campo, chegou para ela a mensagem, quando a irmã tiver chance, escreva mais. Que lindo! E ela aproveitou a chance, né? Beata Helena Guerra, que com a graça de Deus vai ser canonizada em breve, né? Esperamos possivelmente em 2025, que vai ser ano de jubileu, né? Ano de jubileu, canonização da Beata, uau! Eu acho que vão deixar para 2025 para justamente ser dentro do tempo do jubileu. Ela, num tempo em que talvez as coisas não fossem tão claras como são para a gente hoje, ela se esmerou de todos os modos para fazer com que as pessoas voltassem ao Espírito Santo. Era a expressão que ela usava, né? Precisamos voltar ao Espírito Santo para que ele volte a nós. Então, que luz, né? Que Deus derramou sobre ela. E ela, dentro das possibilidades dela, ela fez de tudo, né? Ela escrevia livrinhos, né, para serem impressos e distribuídos ao povo. Só que naquele tempo, imagina, final do século XIX, então ela escrevia tudo à mão, nas cadernetas dela, nos diários dela, e depois fazia chegar alguém que pudesse imprimir, né? Se você vai a Luca, você vê lá as cadernetinhas dela,
os livros escritos à mão. Já imaginou? A gente, para escrever com o Ai. computador, já é uma canseira, para escrever à mão. Vai, volta, rabicha, escreve. Né? E ela divulgou muito, mandava esses livros para terras de missão. É interessante porque a gente hoje vê algumas correspondências da Beata Helena Guerra com pessoas que naquela época sentiam a mesma coisa, que Ai, era hora de que a igreja se Padre voltasse ao Antônio. Espírito Santo. Então, por exemplo, Santo Arnaldo Jansen, fundador dos Verbitas, ele teve correspondência com ela. Com ela? Era Teve. contemporâneo. Contemporâneo. Os padres, uma congregação foi fundada na França dos Padres do Espírito Santo, os padres escreviam para ela. Havia uma correspondência de pessoas que percebiam que era hora Nossa. de que a igreja voltasse a estar mais atenta àquele que é a sua alma, que jamais esteve ausente dela, mas nós éramos ausentes dele. Uhum. Nós éramos esquecidos dele, né? Então, nessa época, houve muita coisa. Lembrando de uma outra, né, pessoa, Santa Maria de Jesus Crucificado, né, que foi carmelita descalça. Ela escreveu ao Papa Pio IX, um pouco antes da Helena Guerra. Helena Guerra escreveu ao Papa Leão XIII. Uma freira também, né? Carmelita descalça, né? Ela escreveu ao Papa Pio IX pedindo que ele consagrasse o mundo ao Espírito Santo. Helena Guerra pediu a mesma coisa e o Papa fez isso na noite de Ano Novo da virada do século, né, para o século XXI, para o século XX, perdão. Então, pediu que se cantasse na Basílica de São Pedro o Veni Creator, consagrando, entregando ao Espírito Santo o novo século. Que coisa incrível isso, que meu foi Deus. o século do Espírito Santo. O século do Espírito Santo. Então, não sei como é que a conversa começou por aí, mas, enfim, tudo isso aí é o que a gente está vivendo nesse tempo, né, da novena de Pentecostes, esse tempo abençoado de preparação para a festa de Pentecostes, que não é só a festa do que já houve, mas é a festa na qual a gente celebra aquilo que sustenta a igreja. Pentecostes não virou um passado, né? Pentecostes se prolonga na vida da igreja. O Espírito Santo sempre vem, sempre renova a igreja por dentro, né? É interessante porque cada vez que se celebra uma crisma, né, a igreja, na profissão de fé que aqueles que vão ser confirmados fazem, ela diz isso: você crê no Espírito Santo, né, que você vai receber hoje como os apóstolos no dia de Pentecostes. Então, cada vez que se celebra o sacramento da crisma, né, há um Pentecostes pessoal para alguém. Para cada um. Né? Então, a igreja vive de Pentecostes, né? Não é uma fonte que foi aberta e secou, né? É uma fonte inesgotável, ela está, né, jorrando para a igreja. Então, vamos beber nessa fonte. Não, até porque o parágrafo que a gente leu na semana passada, que coisa linda como Deus está conduzindo. Foi exatamente, né, o parágrafo 2623, que mostrava para a gente como é que foi o Pentecoste. A gente está nessa semana linda, a gente não podia deixar de partilhar isso, né, Padre Antônio? Eu acho que no Catecismo, se a gente continua lendo, no trechinho que fala, né, sobre a oração na vida da igreja, e de modo especial no tempo dos apóstolos, que é paradigma para a gente, né? Atos dos Apóstolos é paradigma, não é o elo perdido, né? Aquele desenho, aquele filme que tinha antigamente, né? É um paradigma. Me parece que agora no Catecismo se fala dos frutos de Pentecostes, ou seja, tendo vindo o Espírito Santo, Como foi? Ele formou a igreja, né, em oração, formou a igreja também para a missão. Então, como é que ele fez isso, né? Como foi ficando o rosto da igreja formada, moldada pelo Espírito Santo? Eu tenho a impressão de que é assim que continua o catecismo nesse trechinho que a gente está lendo, né? Que eu acho que agora é o parágrafo 2624. Acho que vale a pena a gente ler, Laura, porque a partir da leitura a gente conversa um pouquinho, né? Vamos lá? Então vamos lá. Catecismo da Igreja Católica, 2624. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna,
a fração do pão e as orações. A sequência é típica da oração da Igreja, fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade. Ela é alimentada na Eucaristia. Que esse passo a passo aqui, essa descrição que São Lucas faz aqui, mostrando como hoje, Padre Antônio, trazendo para a nossa vida hoje também. Exato, o legal é a gente ver que é a mesma igreja, né? Agora, olha, Laura, você já percebeu que antes da vinda do Espírito Santo, o textinho de Atos dos Apóstolos diz que ele era esperado pelos apóstolos que perseveravam na oração. Perseveravam, guarda a palavra. Agora, depois da vinda do Espírito Santo, quando São Lucas descreve a vida da igreja, ele diz que os cristãos eram assíduos. Me parece que essas duas palavras têm muita coisa em comum. Perseveravam na oração até que veio o Espírito Santo. E a partir de Pentecostes eles se tornaram assíduos nessas práticas que o Espírito Santo ensinou à igreja. Portanto, tem alguma coisa aí de tenacidade, sabe, que tanto prepara como acompanha a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para pessoas perseverantes em oração, o Espírito Santo gera uma comunidade assídua na oração, na partilha do pão, no ensino dos apóstolos. É como se São Lucas quer dizer para a gente, olha, sem perseverança, sem assiduidade, sem tenacidade, não vai. Eu fico imaginando, lembrando de tantos irmãos que por 1 milhão de motivos abandonam a participação na Santa Missa aos domingos, ou abandonam a sua oração diária. Ô Padre Antônio, será que é por causa desse Atos 2:42, mas especialmente do assíduos, nós somos chamados, os sacerdotes são os clérigos, nós somos os fiéis. Fidelidade. Nós somos os fiéis, não é assim que nós Sim. somos chamados? Sim, fidelidade. Fiéis tem a ver com fidelidade, que na língua da Bíblia é sinônimo de fé. Fé, na língua da Bíblia, tem a ver com fidelidade. Não tem a ver só com pensar algumas coisas ou sentir algumas coisas. Fé gera fidelidade, né? Assiduidade, perseverança, essas coisas todas, elas são como que planetinhas girando em torno... Assiduidade é fidelidade. E aí é como se a Bíblia dissesse, olha, sem isso, sem assiduidade, nada feito. Aí a gente fica pensando, né? Como é que a gente às vezes quer frutos se a gente não vive a assiduidade, né? Porque até inclusive uma planta, para dar frutos, ela tem que ser cuidada, diariamente regada, ou enfim, né, adubada, exige um cuidado constante. Por isso o terceiro mandamento, né, Padre Antônio? Guardar o domingos e as festas. A igreja, que é mãe e mestra, vem em nossa ajuda, conforme está aqui em Atos 2. Nos disciplinar na sabendo assiduidade. Como é que a gente é feito. Exato, disciplinar na assiduidade. Tem tanta gente que questiona, né? Mas por que guardar domingo e festa de guarda? Sem essa assiduidade, não há caminho, né? Na vida espiritual, na vida com Deus. Então, cuidado com isso, né? Porque a gente tem uma vida tão agitada que aparecem motivos para a gente viver ausente, né? Não deu para ir. Não, e hoje algumas eu não pude. vezes, entre aspas, justos, né? Exato. Então, eu não pude, não consegui. Só que você deixa uma vez, depois deixa a segunda, depois deixa a terceira. Quando você pisca o olho, você se soltou, né? Do seu compromisso com Deus, com você próprio, né? Perdeu a comunhão com os irmãos. Como infelizmente me parece, Padre Antônio, não sei se eu estou... Mas pela impressão que eu tenho, pelo que eu converso com alguns padres, pessoas que desde a pandemia não voltaram, né? Então, a assiduidade, essa palavrinha, ela para mim, eu acho que ela é preciosa. Verdade, Padre Antônio. Eu imagino quanta coisa a gente deixa de vivenciar, a gente deixa de receber, porque a gente para antes da hora. A gente não é assíduo, né?
Nem perseverante, nem assíduo. Né? Então, fica aí a perguntinha para você, né? Como é que vai a sua assiduidade à Santa Missa, à sua oração pessoal, né, que você faz sozinho na sua casa, mas é preciso ser assíduo, né? Como é que está isso, né? Sem essa perseverança, a gente, o outro, né, a outra possibilidade é a inconstância. São Tiago diz: o homem inconstante nada recebe de Deus, né? Porque ele é como as ondas do mar. Hoje ele quer, amanhã não quer. Hoje ele está pronto, amanhã não está. Então, assiduidade. Eu acho que essa palavrinha vale a pena a gente guardar. Agora, eles eram assíduos a quê? Então, primeiro, ao ensinamento dos apóstolos. Aí tem um monte de coisa legal, né? Ao testemunho dos apóstolos. Os apóstolos não ensinavam coisas complicadas, os apóstolos... Eles não falavam sobre tudo e mais alguma coisa. Não. Os apóstolos falavam sobre o que eles tinham vivido com Jesus antes da ressurreição e depois da ressurreição. Deve ter sido semelhante àquele discurso de Pedro na manhã de Pentecostes, né? Aquele homem pescador rude que falou de tal forma que 3.000 pessoas foram tocadas e se converteram, né, Padre Antônio? Então, esse é o ensinamento dos apóstolos. Os cristãos eram assíduos, eles queriam aprender. Porque se tem alguém ensinando, tem alguém disposto a aprender. Ninguém vai ensinar se não tem ninguém querendo aprender. Então, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, era uma igreja onde havia muita gente disposta a aprender. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Não é eu quero saber mais, eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero saber mais do reino de Deus, né? Eu quero viver isso. Agora, lembrando que o ensinamento dos apóstolos, como você disse, talvez muito parecido com o que Pedro disse no dia de Pentecostes. O que os apóstolos tinham a ensinar? Pedro era pescador. A maioria dos outros talvez fosse também. Eles não iam falar de tudo e mais alguma coisa. Eles iam dar testemunho do que eles tinham vivido com Jesus. No caso, o que a Bíblia ensina para a gente é que os apóstolos foram, em primeiro lugar, testemunhas da ressurreição. Então, o que eles aprenderam com Jesus durante os 3 anos em que viveram com ele antes da sua Páscoa. O que eles aprenderam de Jesus quando viveram com ele aqueles 40 dias a partir da sua Páscoa. Isso eles ensinavam às pessoas. E tudo isso que eles aprenderam com Jesus, agora gravado com fogo do Espírito Santo no coração deles. Então, é isso que os apóstolos tinham a ensinar, é isso que as pessoas buscavam aprender, e é isso que gerava essa vida, esse crescimento da igreja em Jerusalém. Se a gente acha que, ao contrário dos apóstolos, a gente tem que falar sobre tudo, e dizendo com relação a gente que prega, a gente que ensina o povo, né? A gente tem que dar uma palavra sobre tudo. Então, eu sou padre, eu tenho que falar desde sei lá do que, até mas não do testemunho de Jesus. Certo? Por outro lado, eu devo imaginar que as pessoas que estão, né, indo à igreja, elas desejam aprender a mesma coisa que as pessoas lá em Jerusalém estavam buscando aprender. Quem é Jesus? Como ele fez? Como ele viveu? O que ele faz agora? Como ele está vivendo agora? Né? O que ele tem para nós hoje? Então, façamos o que os apóstolos fizeram, teremos os resultados dos apóstolos. Façamos diferente, teremos qualquer outro resultado, né? Então, me parece que isso é uma coisa importante, né, para a gente que prega, porque a gente hoje vive num mundo que quase que obriga a gente a dar palpite sobre tudo, né? Ora, eu não tenho condição de dar palpite sobre a maioria dos assuntos que são pauta hoje de tanta coisa, né? A minha tarefa é não dar opinião, mas testemunhar aquilo que eu recebo da igreja, aquilo que alimenta a minha fé, porque a igreja, minha mãe, me oferece e me ajuda a vivenciar, e eu experimento. Então, disso eu preciso falar. E sobre isso eu tenho propriedade para falar, então eu devo falar. Falando sobre isso, aqueles que de fato desejam aprender as coisas do reino, vão também desejar ouvir, vão também desejar caminhar. Então a coisa vai, a coisa vai. E é lindo, né, Padre Antônio, quando a gente toma todo
capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente vê que aquele homem, eu repito, um pescador rude, que, né, a gente viu tantas cenas de impulsividade nele, né? Uma hora era uma coisa, daqui a pouco era outra coisa, e anunciando, testemunhando que ele viveu com Jesus de uma forma. Foi só isso, todo o discurso de Pedro, né, que converteu não sei quantas mil pessoas, foi partilhar, testemunhar o que ele viveu de Jesus, o que Jesus fez na vida dele e na dos outros, né? Sim. E a ressurreição, e que Jesus estava vivo, né, como eles presenciaram naqueles 40 dias. Né? Exato. Então, esse é o ensinamento dos apóstolos, que permanece e que sustenta a igreja. A igreja vive desse testemunho. Ele ressuscitou, ele está vivo. Né? A igreja vive disso. Né? A gente tem que tomar cuidado com os penduricalhos. Os penduricalhos podem até ajudar quando não atrapalham, quando não tiram a atenção disso. Né? Porque senão a gente vai falar sobre tudo e não vai falar sobre aquilo que importa. Sabe, eu fiquei assim, lendo aqui agora, né, o primeiro ponto que ele dá ao ensinamento dos apóstolos, e lembrando do discurso de Pedro, eu trago assim para mim, Padre Antônio, que de vez em quando algumas pessoas me chamam, como algum tempo atrás, para falar. Não é só na Páscoa que a gente tem que falar que Jesus ressuscitou, está vivo, né? Não, às vezes pode ficar isso, né? Aí não, agora terminou. Não, é o ano inteiro, em tudo, em todos os momentos. Imagina assim, em cada grupo de oração a gente poder... olha, Jesus está vivo, ressuscitado, tocando, a gente pode tocar, a gente pode ouvi-lo, como os apóstolos, é a palavra nossa para sempre, né, Padre Antônio? Claro. Essa palavra não muda, né? O assunto é Jesus, né? O assunto é Jesus. Nele, Deus restaura todas as coisas. Nele, Deus dá início ao seu plano perfeito, né? De estabelecer o seu reino. O reino de Deus não é uma fantasia, não é um sonho. Ele começou, ele foi inaugurado, ele veio a nós quando Jesus ressuscitou. Jesus é o assunto. Né? Não tem outro, Jesus é o assunto. É ele que dá sentido a tudo. Né? É ele que faz a gente ver tudo com olhos de fé e não se entregar ao desespero ou ao não sentido que às vezes parece que existe no mundo. Né? Não tem sentido. Tem sentido. Ele é o sentido. Ele aponta o sentido. Então, é disso que a gente tem que falar. A igreja, o dever da igreja é anunciar isso. E isso não é uma temporada no ano. Né? Isso... Senão eu vou falar sobre o quê? Não, até Pentecostes eu falo que Jesus está vivo, aí a partir do tempo comum eu começo a falar como se ele fosse um rabino lá de 2000 anos atrás. Oxe, que doideira, né? Então, assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Isso daí é a primeira coisa importante. O ensinamento dos apóstolos, que a gente pode também, né, encontrar aqui. Né? O ensinamento dos apóstolos que tomaram, né, com clareza, a clareza que o Espírito Santo lhes deu, as profecias do Antigo Testamento e manifestaram, elas se cumpriram em Jesus. Né? Você já imaginou para um judeu ouvir que todas aquelas promessas que ele conhecia e que ele esperava, ouvir alguém dizer, cara, eu estou te falando, Deus cumpriu isso aqui. Olha, eu vou te mostrar. Aí pega um salmo e, ó, tá vendo? É de Jesus que fala isso aqui. Né? Então, o ensinamento dos apóstolos, né, que produziu o Novo Testamento e que trouxe para nós o Antigo Testamento, é nosso, né? É nosso porque se cumpre em Jesus. Né? É uma fonte inesgotável de riqueza, né? De riqueza para a igreja e para o mundo. Então, a gente não pode perder esse ensinamento de vista e nem trocá-lo por nada. Né? Por nada que só tenha uma pincelada de religiosidade ou de sensatez, mas que não é esse escândalo do Cristo morto e ressuscitado. É isso que a igreja tem a oferecer. Né? É isso que ensina a gente a reler tudo, né? A reler o Antigo Testamento, reler a criação, reler a história, reler tudo a partir dele. Né? Então, foi o que Jesus fez com aqueles discípulos de Emaús. Sim, né? sim. Releu, comentou
toda a parte do Antigo Testamento que se referia a ele, né? E isso é uma coisa importante, porque é sinal de que o plano de Deus, o propósito de Deus, ao nos criar, ao nos redimir, é um só, né? Então, existe uma soberania de Deus, né, que é permanente, nunca esteve em perigo, vai se manifestar plenamente no fim. E Jesus é o centro de tudo isso, né? Em Jesus, tudo isso é manifesto a nós, né, para que o nosso coração descanse nele, para que a gente entre nesse reino de Deus que, de maneira antecipada, já está fazendo história, né? E que vai irromper um dia muito além daquilo que os homens seriam capazes de realizar. Então, isso tudo é o ensinamento dos apóstolos. Né? E, por outro lado, só isso é o ensinamento dos apóstolos. Tá? Só isso. Os apóstolos não saíram por aí falando de tudo e mais alguma coisa e obrigando as pessoas. Olha, eu sou aqui Pedro, eu sou pescador de profissão, mas a partir de agora eu vou dar aula para vocês sobre marcenaria. Então, vocês têm que agora fazer as mesas e as cadeiras do jeito que eu acho que tem que ser, porque agora eu sou marceneiro também. Não foi isso, né? Não. Então, ensinamento dos apóstolos, com esse a gente fica, né? E nesse a igreja persevera, né? Você estando no ensinamento dos apóstolos, não precisa de mais nada. Pois é, inventar moda, né? Depois, eram assíduos à comunhão fraterna. Eu achei legal porque o catecismo diz no finalzinho desse parágrafo que a igreja primitiva era autenticada pela caridade. Ou seja, os cristãos eram assíduos à comunhão fraterna. Autenticada pela caridade. E a igreja, então, era autenticada pela fraternidade, pela caridade. O que significa isso? Selada, carimbada, exato, né? Havia uma comunhão de irmãos, havia um cuidado mútuo entre aqueles cristãos, e esse era o selo de autenticidade do que eles estavam vivendo. Tanto é que quem estava fora olhava para eles e dizia o quê? Vejam como eles se amam. E muita gente viu nesse amor o testemunho maior de que Jesus é o Messias. Então, os cristãos eram assíduos, perseverantes na comunhão fraterna, no cuidado de uns com os outros, no apoio mútuo. E esse amor de irmãos autenticava a ação da igreja, ou seja, era o selo de autenticidade. Isso aqui é de Deus. Tem que ser assim hoje ainda, né? Atos dos Apóstolos é o padrão, não é, né, o passado. Então, a igreja, em tudo aquilo que ela diz e faz, ela é autenticada, né? Se mostra como autêntica na medida em que tudo é feito em amor mútuo, né? Em cuidado de irmãos. Né? Nós não estamos acertando o alvo quando nós fazemos um monte de coisas, dizemos que é para Deus, mas não fazemos do jeito de Deus. Aí no meio do caminho fica um monte de gente machucada, caída no chão, porque foi ferida, foi injustiçada, foi difamada. A igreja não pode ser isso, né? Então, a gente erra o alvo feio quando a gente acha que a gente está fazendo algo para Deus, porque a gente está falando dele, porque a gente está colocando plaquinha com o nome dele, mas, na verdade, não está fazendo do jeito dele. Porque o que autentica que uma obra é dele é o jeito como as coisas são feitas, né? Então, pode ser uma coisa pequena, mas se é feita em amor mútuo, em caridade fraterna, comunhão fraterna, então aí tem, né, uma expressão do reino de Deus. Aí Deus está agindo, né? Então, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, a gente precisava estar muito atento a isso, né? Não adianta fazer uma festa enorme e depois dizer, nossa, foi um arraso. E no final ter 5, 6, 8, 10 pessoas profundamente magoadas porque foram injustiçadas, porque foram difamadas, porque receberam ingratidão, porque sei lá o quê. Quer dizer, não fizemos um negócio incrível, abrimos um negócio que agora estamos... Né? E aí no meio do caminho a gente descobre que tem gente ali, né, que foi... E é a mesma coisa. Essa comunhão fraterna, é esse, né? que é o selo, que é o que autentica. Às vezes a gente tem a impressão de que esse aqui foi deixado um pouco de lado
sequência, como usando a palavra que o catecismo usou, né, Padre Antônio, em prol de uma... Não, para seguir realmente Jesus, você tem que levantar a bandeira disso ou daquilo. Como às vezes a gente vê por aí, né, Padre Antônio, dentro da igreja, em alguns, mas principalmente no Instagram de algumas páginas católicas, fazendo exatamente o contrário disso, né? Na divisão entre irmãos e não na comunhão fraterna. Então, enfim, e eram assíduos à fração do pão e às orações. Fração do pão, no Novo Testamento, é um termo técnico para falar da Eucaristia, né? Então, quando se fala fração do pão no Novo Testamento, não está se falando, o pessoal simplesmente sentava para comer junto. Isso está dentro de comunhão fraterna, que é o assunto anterior. Fração do pão, principalmente aqui juntado com orações, significa o partir o pão repetindo o gesto de Jesus. Então, isso tem a ver com a Eucaristia. Então, a igreja era alimentada na Eucaristia. A igreja se reunia em torno do Cristo ressuscitado, presente agora na Eucaristia, né? E era assídua nisso, né? Não era uma coisa eventual, não era uma coisa esporádica, mas era algo padrão na vida da igreja. Essas coisas que foram faladas aqui, repito essa palavra, padrão. Padrão não é uma coisa... Não, mas é um movimento que mantém algo vivo, né? Então, essas coisas que foram apresentadas aqui, o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, são, vamos dizer assim, o motor que mantém esse organismo vivo que é a igreja, vivo, né? Caso contrário, como o Papa às vezes diz, seria só uma ONG, né? Seria uma coisa meramente humana, sem uma alma, né? Sobrenatural. Então, aqui se diz que assim vivia a comunidade de Jerusalém após Pentecostes. A gente ainda está aqui, ó, a citação é Atos capítulo 2, 42. Versículo 42. É o mesmo capítulo onde se fala, onde se faz o relato de Pentecostes. Então, esse é o fruto de Pentecostes. O fruto de Pentecostes não são cócegas. O Espírito Santo veio, o pessoal passou semanas sentindo cócegas. Nem lágrimas, né? Nem lágrimas, nem cair no chão, nem essas coisas todas que podem acontecer. Sim. Mas não são o resultado do trabalho do Espírito Santo. Essas coisas são a nossa reação ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso... É o impacto da presença dele na fragilidade da gente, né? Então, o primeiro impacto, às vezes, é esse. Chora, ri, cai, né? Mas é só o impacto. Encostou, encontrou. Agora, mas e o fruto da sinergia, né? Do trabalho comum? Aí o fruto é esse aqui, né? Então, como é que ele inspirou a igreja a viver? Desta maneira aqui. O lindo é que é a mesma coisa que ele propõe para a gente hoje. Não é muito diferente, né? Não. Então, as formas, talvez para algumas pessoas, possam parecer diferentes. Mas as formas mudaram justamente porque formas, né, não são parte da alma. A minha forma, né, não é a minha alma. A minha alma está aqui. A minha forma já foi desse tamaninho, agora é desse, daqui a pouco está ficando assim, né? Mas não modifica aquilo que é essencial, né? Mas aquilo que é fundamental se mantém, né? Perdura, porque é esse fôlego, é esse modo como o Espírito Santo conduz a igreja, né? É claro que em cada alma ele tem um trabalho pessoal, não digo individual, pessoal. Né? Mas esse trabalho pessoal está inserido dentro desse organismo vivo do qual a gente faz parte. Então, esse trabalhinho, o que é pessoal, o que é, né, do organismo, o Espírito Santo faz ele bem equilibrado. É um dos sinais do trabalho do Espírito Santo. Porque um dos sinais de que o pecado feriu a gente e de que as nossas estruturas às vezes não são muito boas, é justamente o desencontro entre o que é pessoal e o que é comunitário ou coletivo. Tá? Então, exemplo clássico, né? Estruturas humanas, políticas, todas elas são
profundamente deficitárias no que se refere à relação entre o pessoal e o coletivo. Principalmente quando não há uma consciência clara na coletividade do que, por exemplo, é o bem comum. Então todo mundo começa, por exemplo, a correr atrás só do pessoal, entendido como individual. É o meu, como se eu fosse um ser separado do resto do mundo, né? Ou então, nas ditaduras, o que aparentemente é coletivo, ou pelo menos é de um grupo, né, em detrimento do que é pessoal. Então não importa você, né? O Espírito Santo, na igreja, ele faz esse encontro de uma maneira muito equilibrada. O que é pessoal e o que é coletivo ou comunitário. O que é comunitário fecunda o que é pessoal. O que é pessoal edifica o que é comunitário. E por aí vai. Isso é uma das belezas da igreja. E quando esse equilíbrio ele é rompido em algum tipo de vivência religiosa, produz algum tipo de religiosidade meio adoecida, né? Ou uma coisa individualista, eu e Deus está aí para bancar as minhas ideias, né? Ou uma coisa diluída demais fora e sem nenhum tipo de trabalho interior, né? Como se o fato de eu fazer parte de um grupo resolvesse tudo. Também não é assim que funciona. Então, quando as coisas são equilibradas, como de fato o Espírito Santo as deseja, quando a gente vive isso de maneira equilibrada, o dentro e o fora, eles se encaixam de uma maneira muito bacana. Padre Antônio, que beleza esse discernimento que o senhor nos deu agora e, ao mesmo tempo, que alerta. Porque eu vejo, enquanto o senhor falava, a gente corre o risco de ir para uma ou para outra, né? De ficar só no pessoal, que é importante, faz parte, mas não é só isso. Mas o meu pessoal está inserido, né, no comunitário, no coletivo. Então, que discernimento é tão importante para os nossos dias hoje, porque o inimigo das nossas almas vai sempre nos levar a dividir primeiro, e para ou achar que um é contra o outro, que é pior. Ou ele te dissolve, ou ele te isola. Então, em ambientes, por exemplo, onde o coletivo, né, o comunitário, no nosso caso, é abusivo, você se dissolve. Você não é mais gente, você já não se vê como gente, você não é visto como gente, você não é levado em conta como, né? Então, isso é um risco. E aí vem muita coisa do que a gente chama hoje com a palavra abuso, né? Ou então o contrário, quer dizer, você se destaca tanto do que é coletivo ou comunitário que você se perde dentro de você próprio. E aí você começa a pensar que as suas ideias, por exemplo, são melhores que o ensinamento dos apóstolos. Ai. E aí você se isola, você se tranca em você. Você se fecha a esse estar junto, a esse, né, que é tão importante para formar a gente como pessoa, como cristão, né? Você se perde nas suas coisas, vira uma... uma coisa bem... Assim como há um abuso do coletivo sobre o pessoal, quando a coisa né, nessa linha, há um abuso... Eu uso as coisas que a igreja me dá, mas elas são minhas. Então eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, eu acredito no que eu quero, eu misturo tudo. É como se eu fosse dono das coisas, quando na verdade eu não sou dono. Eu não sou dono, né, dos sacramentos, da fé da igreja, eu não sou dono. Eu recebo tudo isso como presente, né? Então, isolar-se ou diluir-se são dois riscos muito grandes em toda a convivência humana, né? Ou você se destaca, se afasta, ou você se perde no meio. Então, também no contexto religioso isso é muito possível, mas o Espírito Santo que conduz a igreja, ele tem um caminho equilibrado nessa história, né? De vez em quando a própria igreja percebe que de maneira mais ampla isso tem que ser relembrado, e aí vem os sacodes. E cada um de maneira pessoal tem que de vez em quando dar uma olhadinha nisso. E aí pessoalmente eu vou acertando, né, o meu passo. Mas me parece que isso é um dado importante, que os modos como a gente vive a nossa fé,
Uma coisa é a igreja. Eu sou membro da igreja, ok, mas outra coisa é o modo como eu me aproprio disso. Eu posso fazer isso de uma maneira meio adoecida, entendeu? E aí não vai ser bom para mim, não vai ser bom para a igreja. Deus quer que eu seja uma pessoa íntegra, saudável, equilibrada e que eu viva os meios que a igreja me oferece dessa maneira, né? E aí a coisa vai caminhar. Óbvio que tem uma tensão ou outra, mas as coisas se arrumam. Uhum. Caso contrário, elas podem virar um grande drama, né? Ou eu me sinto abusado num meio que eu fui diluído, no qual eu não me sinto respeitado, não me sinto ouvido, né? Me sinto emocionalmente dependente de pessoas que eu enfiei na minha cabeça que são, né? Ou a igreja, né? Ou então eu vou me tornar uma pessoa magoada, porque eternamente a igreja não é o que eu precisava, não é o que eu queria, eu não aceito, eu sou, mas não sou, entendeu? Então, isso pode, para muita gente, podem ser dois tipos de drama muito sofridos. Fazendo uma igreja à parte. Né? Não, ou então existe. Uma profunda mágoa com a igreja, porque ela não é o que eu achava que ela tinha que ser. Então, cara, isolamento e diluição são sinais, no final do trem aí, de que a gente estava fazendo um caminho que não estava sendo equilibrado, né? Que não é sequer o caminho que a igreja deseja, mas que a gente pode tomar por 1 milhão de motivos, porque na prática, né, a gente está ali inserido num lugar e tal, e pode ser que a gente nem esteja percebendo que junto com a gente tem mais gente que não está indo bem também e tal. Então, me parece que esse modo como o Espírito Santo ensinou a igreja primitiva a ordenar-se, e que a igreja católica manteve ao longo do tempo, né, na sua essência, ainda que tendo que ajustar de vez em quando as formas para que elas sejam fiéis àquilo que de fato importa, né? Me parece que isso é muito legal. As pessoas costumam ter uma visão de história da igreja como algo complicado por causa dos erros que os filhos da igreja cometeram ao longo do tempo. Mas se você olhar que a história da igreja tem a ver com esse caminho aqui, que o Espírito Santo foi abrindo no meio da convivência dos homens para ajudá-los a serem um sinal do reino de Deus, pô, isso é bonito demais. Que coisa linda, né, Padre Antônio? Nesses 2000 anos e 24 anos, 2024 anos, o Espírito Santo fez isso que o senhor acabou de falar, né? Em cada momento houve uma quebra, né? Uma tendência para um lado ou para outro, e o Espírito Santo novamente trazia esse equilíbrio, né? Entre aquilo que ele tem operado em mim no pessoal e aquilo que ele tem operado em toda a igreja. Que beleza isso. A gente precisa voltar ao Atos dos Apóstolos e tomar o catecismo da igreja para a gente não ir nem para um... Exato. Em termos de estrutura, essas coisas, a própria igreja tem meios, quando deseja, de repensar isso. Mas a nível pessoal ou a nível comunitário mais pequenininho, né, grupo de oração, pastoral e tal, a gente de vez em quando pode pensar nisso, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa, mas a gente não pensa, né? E isso é complicado, né? Porque é como se a gente tivesse tanto incêndio para apagar que não dá nem para parar para pensar. Bom, fatalmente em algum momento ou vai faltar água para continuar apagando incêndio, né? Ou então a gente não vai dar mais conta de ficar apagando. Isso. A gente tem que prevenir os incêndios, né? E às vezes repensar o caminho que a gente foi fazendo, descobrir opções melhores, caminhos melhores, tudo isso é uma coisa que a gente pode fazer compartilhando, repensando momentos, né? Comparando com aquilo que é o modelo da igreja, né? O que a gente está vivendo, o que a gente os caminhos que a gente está tentando encontrar. Será que esses caminhos estão batendo com os caminhos que o Espírito foi mostrando para a igreja ao longo desses 2000 anos? Então, de vez em quando, a gente tem que se encontrar também para compartilhar, pensar, ler juntos a palavra, senão a gente só se encontra para apagar incêndio. Isso pode parecer uma urgência, mas isso a médio prazo dá errado, né? Porque as urgências vão acabar passando na frente daquilo que é importante e essencial. E aí
vai, né? Em algum momento eu vou ficar me perguntando o que eu estou fazendo, se vale a pena, se não vale, né? Vou achar que não vale a pena, né? Porque eu vou ter muito pouco propósito, muito pouca clareza também de onde eu quero chegar com tudo isso, né? E eu acho que a gente também corre o risco, a tentação de achar, muito bonito isso. Mas, né, só no início da igreja que o Espírito Santo operava isso, né? Hoje, não, mas hoje eu acho que hoje isso não acontece mais. Eu acho que se eu bobear, acho que eu já ouvi isso, Padre Antônio, ou pelo menos de alguma forma semelhante a isso. Não, isso aí, realmente para a igreja crescer nos primeiros dias, precisava disso, mas hoje não é mais assim. Tem muito tempo, já tem uma turma que pensa um pouquinho desse jeito com relação aos dons do Espírito, mas já está provado que... Está provado na prática que não só esse pedacinho não aqui, é desse né? jeito. É só isso aqui, esse Atos 2:42, esse selo, essa autenticidade. Esses padrões, esses critérios de Deus que foram dados à igreja, eles continuam de pé. Isso aqui é a maneira como Deus avalia a igreja. O modo como Deus avalia a igreja não é pelas contas que às vezes a gente faz hoje. Né? Muitas vezes o pessoal confunde na hora de avaliar a igreja, porque para você avaliar alguma coisa você tem que ter critério de avaliação. Então o pessoal pega do mundo o critério de avaliação e quer aplicar à igreja, e é óbvio que você então vai avaliar de uma maneira inadequada. Né? Só que quando você avalia uma coisa de maneira inadequada, você então começa a querer ajustar essa coisa para coisas inadequadas. Aí você descaracteriza a igreja, ela deixa de ser o que ela tem que ser e pronto, vai virar só mais uma coisa humana no meio de tantas, né? Então, os critérios de Deus para a igreja, né? Vocês são fiéis ainda ao ensino dos apóstolos? Vocês repercutem nesse mundo de hoje o que eles disseram? Vocês continuam testemunhando que o meu filho Jesus ressuscitou? Né? Vocês continuam sendo autenticados pela comunhão fraterna? O que vocês fazem é mera fazeção de coisas? Ou é feito da maneira como o meu filho Jesus ensinou a vocês, de tal maneira que vocês sejam reconhecidos pelo amor, pelo respeito mútuo, né? Vocês continuam se alimentando da fração do pão e das orações? Ou vocês não se alimentam mais da oração e da fração do pão, estão se alimentando de quê? De quê? Né? Então, o critério de Deus é esse. Os outros, né, são critérios humanos, empresariais, são critérios humanos, que eventualmente até podem ajudar a você a pagar uma conta de luz menor, ou então arrecadar um pouco mais de dinheiro para poder fazer uma obra no banheiro da igreja. Mas não vai para muito além disso. Né? Então, e essas coisas são ótimas. É bom ter um bom banheiro e gastar pouca luz, ou pouca água. Agora, nada disso substitui isso daqui. Porque isso daqui, né, é o propósito pelo qual Deus levantou a igreja no mundo. Então, por isso aqui a gente tem que lutar. Amém. Né? Então, vamos lutar, começando na gente. Começando na gente. Laura, eu acho que a gente viajou na maionese hoje total. Vamos parar por aqui, senão o pessoal vai sair até fumacinha da cabeça e eu não sei nem se alguém ainda está acompanhando a gente, se a gente se fez entender, eu sei lá, estou com medo. Olha, Padre Antônio, para ser justa, né, nosso Deus é justo, eu vou pedir aos irmãos para colocarem aí nos comentários, né? Como é que você viveu? Para mim, está sendo assim algo... vou me rever, fazer um exame de consciência, principalmente nessa parte do equilíbrio, né? Entre essa sequência aqui, a gente está no parágrafo 2624, isso tudo foi o que esse parágrafo despertou em nós, no Padre Antônio, em mim também. E aí depois você diz o que despertou em você, tá? Isso, bom. Aí coloca lá, olha, eu já vi outra coisa que não tem... Pronto, maravilha. Aí a gente ouve. Aí a gente fica até mais tranquilo, que é sinal de... Eu trago aqui na semana que vem, Padre Antônio. Beleza, tá certo. Irmãos, obrigado pela companhia de vocês, pela paciência de vocês em ouvirem aqui o nosso bate-papo. Espero que tenha ajudado a, quem sabe, ver as coisas com um pouquinho mais de serenidade, né? Então... já valeu, né? Amém. Tamo junto, tá bom? Deus abençoe, um abração. Amém. Com a graça de Deus, até a próxima. Tchau, até, tchau. irmãos.